Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre higiene e saúde e a relação com as doenças, tá? Essa aula ela foi preparada por mim, Graziane, e também pela Caroline. Bom, primeiro a gente queria apresentar um pouco para vocês os tipos de higiene que a gente tem que tomar no dia a dia, os cuidados que a gente tem que ter com a gente mesmo. Então a gente separou em três tópicos, né? O primeiro é a higiene corporal, que é o ato da gente lavar as mãos, lavar os cabelos, a pele, as regiões íntimas, cortar bem as unhas, limpar os ouvidos, né? Um cuidado da gente mesmo. E um segundo tópico é a higiene bucal, né? Que é a importância de escovar os dentes, usar fio dental e enxaguante bucal também. E o terceiro tópico, né, que não é menos importante, que é a higiene alimentar, que é lavar os alimentos antes de comer, né, armazenar do jeito correto, preparar também, né, temperar do jeito certo. E ao longo do trabalho a gente vai falar um pouco para vocês da importância de manter essas três higienes em dia, né, da forma correta e a relação com a saúde e com as doenças. Bom, então, como eu falei, a importância da gente manter sempre lavando as mãos, tomando banho, da gente estar lavando os alimentos, tudo isso são medidas que evitam que a gente tenha contato com micro-organismos e bactérias que causam doenças, né? Então, uma boa higiene, além de deixar a gente limpo, cheiroso, bonito, ela também fortalece a nossa saúde, né? Faz com que a gente mantenha uma saúde boa. Porque quando a gente entra em contato com esses micro-organismos, com essas bactérias, a gente está sujeito a de repente ser infectado por alguma doença. E os agentes causadores, né, os micro-organismos causadores de doença, a gente trouxe alguns exemplos deles aqui para vocês, tá? A gente representou com imagens também, que são os vírus, né, esse vermelhinho da primeira imagem, as bactérias, os fungos, aqui na imagem roxa, e por último os protozoários, representando aqui em verde. Esses agentes causadores de doença também são conhecidos como agentes patogênicos, né, que causam doenças infecciosas. Hoje em dia, a maioria das doenças infecciosas, ela já tem vacinas que são preparadas para prevenir que a gente desenvolva essas doenças, né? Então, mesmo que acabe tendo contato com alguma partícula, tendo contato de alguma forma com algum vírus, bactéria, com algum microorganismo, se a gente tiver tomado a vacina, a gente já está protegido, né? A gente está com o corpo já desenvolveu uma certa imunidade para nos prevenir ali de ser infectado. Então, a vacina ela é muito importante porque fornece imunidade para a gente, né, contra essas infecções. É um método de prevenir que muitas pessoas sejam infectadas ao mesmo tempo por um tipo de doença, igual a gente está vendo agora, né, para não chegar nesse momento de pandemia, como aconteceu com o coronavírus, né, a Covid-19, que por não ter vacina, por ser uma doença nova, atingiu um número de pessoas muito grande ao mesmo tempo, né? Sendo a nível mundial. Então, a vacina, nesse momento, a gente já está conseguindo ver o quanto é importante a gente ter uma vacina para nos prevenir desse tipo de contaminação em grande escala. E também é importante para não acontecer uma reinfecção de uma doença infecciosa na população. Em casos de vírus como o da gripe, né? Que vocês veem que todo ano sai a vacina da gripe, né? Tem lá a vacina em gotinha, aqui como na imagem, para crianças, né? E a vacina normal em injeção, né? Com agulha mesmo. Todo ano sai aí uma vacina. Por quê? Porque existe alguns vírus, né, como é o caso da gripe, que são vírus que mudam ao longo do tempo, né? Como eles passam sempre por mudanças, então todo ano tem que estar estudando esse vírus, vendo as mudanças mais recentes que eles passaram e atualizar, fazer uma nova vacina para novamente proteger a população contra o vírus, né, na forma atual que ele está ali se espalhando no ambiente, tá? Então, aí a gente vê o quanto é importante a gente ter uma vacina, a gente se vacinar corretamente, se manter em dia com as vacinas, né? Tá olhando sempre se tomou tudo certinho, se não tá na data de tomar de novo, para se prevenir contra essas doenças infecciosas que estão por aí, né?
As doenças, elas são divididas em dois grupos. As doenças emergentes, que são doenças novas, desconhecidas da população, normalmente causadas por agentes desconhecidos, agentes novos, né? Como o caso da Covid-19, né, que eu já comentei um pouco para vocês, que atingiu a população em grande escala, né? É uma doença nova, um vírus ainda desconhecido, né, que está sendo estudado agora para produzir uma vacina que vai que vai servir para nos prevenir, né, durante os próximos anos contra essa reinfecção, tá? E aí, um outro exemplo são as doenças reemergentes. O que são essas doenças? São aquelas doenças já conhecidas, né, que já foram estudadas, já tem vacina, que a população já foi vacinada, ou seja, uma doença que já foi controlada, mas que voltou a ameaçar a saúde humana. Por quê? Um exemplo é a tuberculose, tá? E por que que voltou a ameaçar a saúde humana? Normalmente é por um descuido mesmo da população, né? Se é uma doença já conhecida, que já foi produzido vacina, uma doença que já foi controlada, ela volta a atacar, digamos assim, né? A ameaçar a saúde humana, se a gente não toma o cuidado de olhar se está na data de tomar a vacina de novo, se a gente não se previne. A tuberculose, né, como eu falei para vocês, é causada por uma bactéria, né? Ela teve um surto lá em 1990, e aí por um descuido da população, por falta de vacinação, né, das pessoas não se atentarem às datas de ir lá e tomar a dose da vacina de novo, teve um novo surto em 2017, causando 1,6 milhões de mortes no mundo todo. Né? Essa doença ela afeta geralmente os pulmões, né? Causando tosse crônica, com expulsão de sangue, escarro, febre, suor noturno e perda de peso. E essa doença ela é transmitida via aérea. Então, como que acontece a transmissão, né? Pelo ar, né? Através do ar e através de gotículas, né? Às vezes de saliva, de espirro. Então, aí a gente vê novamente a importância de estar mantendo a higiene em dia, tomando banho, lavando as mãos, principalmente, gente, lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão, né? Ou usar um álcool em gel, né? Porque de repente você passou por um lugar que você encostou num corrimão, encostou em alguma coisa que de repente caiu ali uma gotícula que estava com um micro-organismo. Então, quando você vai e lava as mãos corretamente, se previne, se cuida, você está evitando que você tenha contato com esse micro-organismo e evitando de você pegar essa doença contagiosa. Um outro exemplo de doença contagiosa é a cólera, né? Também é causada por uma bactéria, só que a transmissão dela é através da ingestão de alimentos sem lavar ou de água contaminada. Essa doença ela afeta o intestino, causando diarreia, náusea, vômitos. Então a pessoa chega em um estado de desidratação e também pode levar à morte, tá? É um outro exemplo de doença que já é conhecida, que já tem medicamento, vacina, mas que teve um surto também de reinfecção, matando milhões de pessoas pelo mundo todo, tá? E aí, nesse caso, foi por falta de cuidados mesmo, falta de saneamento básico, né? Falta de as pessoas lavarem os alimentos, né? Lavar as frutas, lavar os legumes, lavar os vegetais antes de comer, antes de preparar, ou por terem tido contato com uma água contaminada, né? Então, aqui a gente viu dois exemplos de doenças, né, reemergentes, né, que reinfectaram a população, que causaram muitas mortes, né? E que foi por falta de tomar as medidas preventivas de forma correta, né? Que eu comecei falando para vocês lá no início. Uma das medidas preventivas mais eficazes é você se cuidar, se higienizar, lavar suas mãos sempre com água e sabão, tomar banho, né? E também estar atento sempre à sua carteirinha de vacinação, tá atento às datas, a cada quantos anos tem que tomar a vacina para cada tipo de doença? Será que essa é uma doença que passa por muita mudança, igual a da gripe? Será que ano que vem eu tenho que tomar de novo? Então, a gente tem que estar sempre atento a essas medidas de prevenção, tá se cuidando, alertando em casa a família também, tá bom? Para que não aconteça uma reinfecção,
em grande escala, né, para que a gente não entre em um momento de pandemia igual a gente está agora. Então é isso que a gente queria passar para vocês, né? Eu e a Caroline, a gente tentou passar um pouco para vocês a importância mesmo de tomar as medidas preventivas de forma correta. Se tiverem alguma dúvida, podem estar mandando aqui pra gente, tá bom? E obrigada!